A minha história com a ansiedade começa aos 19 anos. Eu lembro como se fosse hoje, era meu primeiro dia de estágio da faculdade, num hospital. E quando eu cheguei lá, eu estava segura de mim, do que eu tinha que fazer e de tudo que eu ia vivenciar ali. Estava preparada, estava me sentindo preparada. Eu me preparei para aquele dia durante 4 anos. Mas quando eu cheguei lá, eu comecei a sentir umas coisas que eu nunca senti em toda a minha vida. O meu coração começou a apertar. Eu senti a palpitação. E aquela palpitação que parece que o coração, ele tá dentro da sua cabeça. Minha cabeça começou a doer, a minha visão ficou turva. O meu corpo vinha ondas de choque, de tremor e também de calor. Mas as minhas extremidades, elas estavam frias. As minhas mãos, elas ficavam totalmente geladas e eu ficava o tempo todo apertando os dedos. Eu olhava para os lados e pensava, será que os meus colegas estão percebendo o que está acontecendo comigo? Será que eu vou desmaiar? Será que eu vou morrer aqui no meu primeiro dia de estágio? Começaram a passar várias coisas na minha cabeça. Eu só conseguia pensar, será que eu estou respirando? Será que eu vou sobreviver? O que eu faço? Então, eu falei para minha professora que não estava me sentindo bem. E ela pegou um aparelho de pressão, porque eu falei que estava meio tonta. E quando ela olhou minha pressão estava normal como sempre, 12/8. Mas o mal-estar não passava. Então ela pediu que eu ficasse sentada por um tempo e que quando melhorasse eu voltasse para poder seguir a rotina. Pessoal, que situação horrível. Eu não desejo para o meu pior inimigo. Naquele dia eu fiquei sentada ali na cadeira. A ansiedade, todos aqueles sintomas vinham, passavam uns 10 minutos, melhorava, voltava de novo. Então eu senti aquilo em ondas. Eu devo ter tido 10, 12 crises seguidas. O tempo do estágio terminou. E eu pude ir embora para casa às pressas, né? Porque eu só queria sair dali. Dá uma inquietude horrorosa. Você ficar sentado era ruim. Mas só estava começando. Depois desse dia, eu comecei a ter medo de ter crise. Então, toda vez que eu saía de casa, eu pensava, vou sentir aquele mal-estar de novo. E por mais que eu tentava dizer pra mim que não ia acontecer de novo, porque eu não estava dentro do hospital, eu não sabia o que estava acontecendo. Eu achei que eu estava com uma doença. Eu tive enxaquecas horrorosas depois dessa crise. Então, eu resolvi ir no médico. E essa é uma das dicas que eu vou passar aqui hoje para vocês. Quando a gente tem esses sintomas, o que a gente deve fazer é procurar um médico. A gente procura um médico. Eu busquei um cardiologista. Fiz uma bateria de exames e vi que estava tudo bem com o meu coração. Aí eu falei, graças a Deus, tá tudo bem. Então eu não vou morrer. Mas e a enxaqueca? Toda vez que eu tinha aquela crise, aquelas sensações que eu não podia chamar de crise lá porque eu não sabia o que era, eu não entendi o que era. E eu fui muito mal amparada por esse primeiro cardiologista que eu fui. Eu fui em um médico neurologista. E esse primeiro neurologista falou que a minha enxaqueca, eu precisava fazer exames e que a enxaqueca podia ser falta de água, podia ser estresse, podia ser N coisas. Então, eu fui fazer uma tomografia computadorizada e tava tudo bem com a minha cabeça. Passei aquele perrengue, tomava analgésicos fortíssimos, ficava no escuro, tentava fazer N coisas. Eu não estava vivendo. Imaginem, meu último ano para formar e eu não estava vivendo. Quem passa por isso entende, né? A sua vida para, você fica em função daquilo, você só consegue pensar o que vai acontecer no próximo minuto. Depois esse neurologista também, que não soube me orientar direito, eu continuei investigando, porque eu sentia tonturas. Então eu fui num otorrino. E o otorrino falou pra mim que eu tava com labirintite. Imagine, 19 anos e eu com labirintite. Comecei a tomar remédio para labirintite. Mas eu continuei sentindo aquelas sensações horrorosas. Eu falava para os meus pais, eu falava com os meus amigos, eu tinha vergonha de me expor, mas eu precisava, porque em alguns lugares eu me sentia tão mal que o que eu estivesse fazendo eu tinha que correr para minha casa.
eu comecei a perder aulas na faculdade, eu comecei a ir para o estágio, mas chegar lá e ficar o tempo todo parada, em alerta do que ia acontecer. Até que, por sorte, eu fui numa outra neurologista que foi indicação de uma amiga, uma profissional que eu devo tudo a ela. E ela me explicou, me examinou, olhou toda a bateria de exame que eu tinha feito e ela falou: Jéssica, você tem cefaleia tensional. E essa cefaleia vem da sua ansiedade. Você se acha ansiosa? Eu disse para ela: não, doutora, eu não sou ansiosa, não. Eu ansiosa? Sou ansiosa, não. Gente, eu não percebia que eu era ansiosa. Eu não tinha conhecimento do que era ansiedade. Então ela me explicou. E depois ela me explicando, dizendo o que eu ia fazer do tratamento, ela veio me falar a outra coisa, além de ter cefaleia tensional pós-crise e de ter crise de ansiedade. Eu estava tendo crises de pânico, que é quando a ansiedade ela tá tamanha que explode. E aí você tem a síndrome do pânico. E a síndrome do pânico, ela te paralisa. Você tem todos esses sintomas, mas de uma forma muito exacerbada. E a vontade que dava cada vez que eu tinha uma crise de pânico, além de correr, de fugir, de chorar, eu pensava: Senhor, eu recorri a Deus, né? O que eu vou fazer? Eu só pensava: e se eu morrer? Será que isso acaba? Então eu comecei a ficar preocupada com os pensamentos que eu estava tendo. Tudo isso é absolutamente normal, acontece com cada um de nós. Mas a minha virada de chave foi ter o diagnóstico. E quando o diagnóstico de TAG e síndrome do pânico veio, foi uma libertação. Porque essa médica, depois de muitos remédios, porque eu não acertei nos primeiros, eu consegui ter alguma qualidade de vida. Eu consegui ir reencontrando a Jéssica no caminho. E eu consegui entender que eu não ia morrer daquilo.